Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez ao vivo. E vamos fazer hoje o programa Alegria de Viver, um horário diferente. Não foi possível fazer no horário previsto, 19h30, mas estamos aqui para fazer o programa Alegria de Viver, programa esse importante, porque ele tem como objetivo justamente trabalharmos os temas acerca do suicídio. E estamos estudando o livro Suicídio, de Richard Simonetti, onde ele trata vários assuntos, né, de forma muito leve. É uma visão geral do tema, né, suicídio, e é justamente para que possamos ter uma base para aprofundar os temas como depressão, ideação suicida e outras situações mais, vamos dizer, que necessitam a maior profundidade em programas futuros. Hoje nós vamos estudar o capítulo reunião mediúnica, e ele nos traz justamente nesse capítulo relação, né? Relações com conhecimentos que precisamos saber em relação ao suicida, né, e reunião mediúnica, que muitos ainda, né, têm dúvidas em relação à questão: será que o suicida tem a oportunidade de ir ser levado a uma reunião mediúnica para dar comunicação, para ser ajudado, para ser receber as devidas orientações, ou ali com um choque anímico, com o médium poder ir se trabalhando as suas energias, as suas forças para haver essa recuperação mais rápida, ou o espírito suicida não tem a permissão para que seja levado a uma reunião mediúnica, que apenas o tratamento acontece lá no mundo espiritual. Nós vamos ver o que Richard Simonetti tem a nos dizer acerca justamente desse assunto, suicídio e reunião mediúnica, que é um tema também que aguça a curiosidade das pessoas, né? Tanto a questão de ter mais minúcias em relação à questão do suicida, e também a relação com reunião mediúnica. Nós queremos agradecer que hoje nós tivemos um número muito considerável de pessoas, irmãos, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Necessitamos chegar a 1000 inscrições para que possamos atingir o novo nível. Só faltam, se eu não me engano, 9 inscrições, e pedimos a vocês que possamos até o final do próximo programa, que será o Momento com Chico Xavier, atingirmos justamente as 1000 inscrições. Nós estamos transmitindo através da página do facebook.com/TV Chico Xavier, através do nosso perfil no Instagram, TV Chico Xavier, e também através através do aplicativo Radiosnet, né, que é instalado no seu celular, no seu iPhone. Pessoas, irmãos, estão escutando também o programa Alegria de Viver.
Vocês ouviram no início, né, da abertura do programa, a prece de Carita pela voz de Elizabeth Lacerda. No final do programa nós vamos ouvir mais um pouco, é uma das preces mais belas, vamos dizer, depois do Pai Nosso, é uma das preces mais belas que existe. Então vamos ver o que Richard Simonetti tem a nos dizer acerca da relação suicídio e as reuniões mediúnicas. Ocorrem com frequência manifestações de suicidas em reuniões mediúnicas nos centros espíritas? Será que isso acontece? Vamos ver. Sim, e é altamente benéfico para eles, desde que haja médiuns em condições de suportar a carga de seus desequilíbrios e amarguras num ambiente bem ajustado, participantes bem entrosados, conscientes, responsáveis. O padrão vibratório do suicida é pesado. Suas emoções são muito fortes. Não é qualquer grupo que justamente recebe, né, ou é levado pelas equipes socorristas suicidas. É preciso uma reunião muito equilibrada, de médios que já tenham uma consciência, um treinamento, uma vivência mais dentro do Evangelho e dos ensinamentos da doutrina, para que possa justamente suportar toda a carga emocional que envolve, né, o suicida, porque nós sabemos que as impressões deles ficam impregnadas ali no médium, né? E o médium precisa estar muito bem preparado para prestar esse socorro, e toda a estrutura da reunião, seja os médios de psicofonia, de psicografia, os médios de sustentação, aqueles que vão ficar durante a reunião fazendo preces, vibrações, e para que essas vibrações possam ser utilizadas pela equipe espiritual em favor desses espíritos suicidas que são levados para receber ali o socorro necessário, né? Para nós termos uma ideia do quanto, né, o médium é importante, né, e no trabalho mediúnico, né? E é claro que às vezes nós temos uma ideia de que o médium foi favorecido em relação à questão da sua mediunidade, ou às vezes médiuns desavisados deixam o orgulho exacerbar, achando que ele é importante por conta de ser médium, mas a mediunidade foi justamente pedida, né, por ele como forma de, vamos dizer assim, evoluir com maior rapidez, dependendo de como ele utilizar essa mediunidade. Costumamos dizer, e outros estudiosos dizer, que o médium é aquele que é mais endividado com as leis divinas e por isso vem com a sua mediunidade ostensiva para realizar o trabalho, né? E que muitas vezes alguns fogem justamente da sua capacidade mediúnica para trabalhar e não querem assumir, desconhecendo ele que a mediunidade pode ser um caminho para que ele possa evoluir, vamos dizer assim, caminhar mais rápido rumo à evolução. Vamos ver a segunda questão. O médium experimenta as sensações do espírito, nós já comentamos nessa questão agora, mas vamos ler a resposta. Não na mesma intensidade, o que tornaria impossível sustentar o intercâmbio, mas experimentará algo de seus tormentos e angústias, o que poderá inviabilizar a manifestação se ele não estiver bem preparado e escorado pelo grupo, que é justamente o grupo, né, tem toda a sua importância, desde aquele que cuida da água fluidificada,
da organização da sala mediúnica, aquele que vai fazer os comentários do Evangelho, o diretor, o dialogador, aqueles que ficam na vibração, que muitas vezes não têm a mediunidade ostensiva, mas têm a capacidade de concentração, todos são importantes nesse momento. Todos os suicidas manifestam-se? Será que todos os suicidas se manifestam, são levados à reunião mediúnica para serem ajudados? Vamos ver. Seria ótimo que isso acontecesse, mas é impraticável. Não há reuniões mediúnicas em quantidade e qualidade suficiente para atender à demanda. E nem todos os suicidas apresentam-se em condições. A maioria tende a estagiar por longo tempo em regiões sombrias, compatíveis com o seu padrão vibratório. Extremamente desajustado, sob a observação de mentores espirituais que aguardam momento adequado para interferir em seu benefício. Não existe, vamos dizer assim, a interferência, né, no livre-arbítrio dos suicidas de qualquer um de nós. Como o Richard Simonetti coloca aqui, muitos deles ficam em regiões, né, específicas à condição deles, e os mentores ficam ali assessorando, esperando o momento certo de socorrer. Outra coisa muito grave que ele coloca no começo dessa resposta é justamente a quantidade de grupos mediúnicos que está muito aquém do que precisaria, né? A quantidade e a qualidade, né? Para ajudar esses espíritos suicidas. Então, paralelo a essa questão, nós devemos também, por isso que nós de vez em quando, e nas orações às vezes que nós fazemos aqui, pedimos, né, no final para as vibrações para os suicidas, e é o que nós devemos fazer a cada noite também, porque às vezes nós temos familiares que foram considerados suicidas, e quando chegou no outro lado, vamos dizer, o exemplo clássico é André Luiz, que foi tido como um suicídio inconsciente, né? Então, uma forma de caridade de todos nós é justamente cultivar a oração, e nas nossas orações também dedicar um momento, por pequeno que seja, aos suicidas. É o mínimo que nós podemos fazer. E aqueles que têm a mediunidade ostensiva, que estão fugindo desse trabalho, um conselho que nós damos nesse momento, diante desses comentários de Richard Simonetti, é se dirigir à casa espírita, começar a assistir reuniões doutrinárias, se precisar de ajuda de tratamento espiritual, de passe, de água fluidificada, ir até os orientadores, o diálogo fraterno, para começar ali se trabalhar e, no momento adequado, adentrar num grupo de estudo mediúnico. Porque aí vai, se não tem nenhum conhecimento da doutrina, vai estudar, vai ter um estudo introdutório da doutrina espírita para gradativamente ter a capacidade de começar a estudar e fazer o treinamento mediúnico. Se vocês que não têm nenhum conhecimento, se nós que não temos nenhum conhecimento na doutrina espírita, mas que temos indícios de mediunidade ostensiva, chegar numa casa e os dirigentes disserem que tem que ir para a mesa mediúnica, saiam daquela casa e vão para uma que vão aconselhar a vocês fazer o trabalho desde o início de orientação, de tratamento espiritual, para que possam, no futuro, começarem a pensarem na questão do estudo da doutrina espírita e o estudo da mediunidade. No que a manifestação poderá ajudar o suicida? Ajuda os mentores espirituais levarem o suicida, por maior dificuldade que tenham,
para uma reunião mediúnica ou é necessário apenas a ajuda lá no mundo espiritual e dos socorristas? Ele vive na espiritualidade uma situação de inconsciência, como um sonâmbulo. O contato com as energias do ambiente e do médium o revitaliza e desperta, como um agonizante anêmico que recebe abençoada transfusão de sangue. É a partir daí que ele adquire condições de dialogar. É o que nós falamos minutos atrás, a questão do choque anímico, né? O fluido animal, né, do médium, né, que provoca justamente esse despertar no espírito, pouco a pouco, o suicídio que ali está num momento de inconsciência, para que ele possa ter uma maior condição no futuro de ajudar, para nós vermos a importância de quem vem com a mediunidade para realizar atividades nas casas espíritas. Há grupos mediúnicos que se especializam em atendimento de suicidas. Será que existe? É o ideal, responde Richard Simonetti, escolhendo-se a dedo participantes que conheçam o problema e estejam perfeitamente conscientes de suas responsabilidades. Não obstante, numa emergência, qualquer grupo mediúnico experiente, com médios em razoáveis condições, poderá beneficiar espíritos dessa natureza. Mais uma vez, grupos mediúnicos e médios esclarecidos, experientes, dirigidos por pessoas com capacidade e com conhecimento, não só conhecimento, mas a vivência na doutrina espírita, ou no esforço para justamente ter essa vivência, porque não vamos encontrar, nem a espiritualidade vai encontrar, instrumentos perfeitos para o trabalho do bem, e assim esse grupo se dispôs justamente a socorrer espíritos suicidas. Nas reuniões das quais você participa, ocorrem essas manifestações? Aí é uma pergunta feita a Richard Simonetti. Sim. Tenho conversado com alguns. Há pouco me deparei com uma jovem que se matou por afogamento. Como todo suicida, ela trazia a impressão de que estava naquela situação dramática, sofrendo muito, sentindo-se afogar. Essa, como temos acentuado, é a dificuldade maior do suicida. As circunstâncias de sua morte reproduzem-se incessantemente na sua tela mental, como se fosse um filme de terror a reprisar sempre a mesma cena dantesca. É como se estivesse esse filme do acontecido ininterruptamente. E isso é que faz provocar o sofrimento naquele que cometeu, né, o suicídio. E para nós percebermos a importância de nos capacitarmos para ajudar esses espíritos, né, que precisam de ajuda. Eu dirigi muitos anos reunião mediúnica e não me lembro ter doutrinado um espírito suicida, apesar de que muitos, ao longo dos anos, tivemos a oportunidade de conversar, né, através dos médios, de orientar, de ajudar, encaminhá-los para o esclarecimento e o despertar para a realidade, mas não me lembro de, na minha experiência, de grupos de mediunidade ter socorrido em alguma reunião mediúnica um suicida. Qual o teor da conversa? O que é que ocorre? Como se deve conversar justamente ali quando um espírito é trazido pela equipe espiritual, um espírito suicida, para ser assistido naquele momento? Como acontece com todos os sofredores em reuniões mediúnicas,
O suicida permanece obcecado por lembranças relacionadas com o tipo de morte. Nossa tarefa é dar-lhe condições para recompor-se, sem críticas ou admoestações. É o que às vezes nós falamos quando estamos fazendo esse programa. Devemos estar isentos de estar julgando aquele que cometeu o ato suicida. Para uma ajuda efetiva é necessário de muito carinho no grupo, vibrando em seu favor. Mesmo assim, não é com uma simples manifestação que se resolve a sua situação. Demanda tempo. Geralmente esses espíritos manifestam-se várias vezes, sempre amparados por mentores espirituais e familiares desencarnados. Acontece que nas primeiras vezes que ele vê, não tem nem condições de fazer um diálogo com aquele irmão sofredor. Mas é ali que começa um trabalho de ajuda espiritual, e apenas o contato com o médium ali já vai ser uma ajuda fundamental para o progresso da sua problemática. As vibrações, as orações, né? A conversa fraterna, muita oração naquele momento em que ele está ali, já seria um começo muito bom para ajudar aquele que é trazido pelos mentores espirituais. E a última questão: o suicida sai em melhores condições? Será que mesmo ele vindo inconsciente, ou não ter uma percepção, até mesmo de estar em uma reunião mediúnica, se existe a melhora? Sim, principalmente quando conseguimos induzi-lo a orar. Em face do seu desespero, em extrema agitação, experimenta grande dificuldade para elevar o pensamento em prece. Quando consegue, os resultados são animadores. Quem lida com reunião mediúnica sabe que, em determinados momentos, ou as primeiras vezes que um determinado espírito, mesmo que não seja suicida, ou que está passando por um drama muito difícil, geralmente as primeiras vezes não acontece de haver um diálogo consistente, né? E até mesmo levá-lo a um momento de oração e de esclarecimento. Mas ali aquele primeiro contato é fundamental. A harmonia do grupo, né? As vibrações de orações que acontecem naquele momento é de fundamental importância, porque nas outras vezes que ele for trazido para a reunião, para a continuidade daquele contato com o médium, com aquele choque, né, anímico, ele vai despertando, e o doutrinador começa justamente ali fazer com que ele encontre a sua condição de pelo menos começar a elevar o seu pensamento e levar ele, conjuntamente com o doutrinador, a abrir o seu campo vibratório para a oração. Porque a partir desse momento começa a equipe espiritual justamente a efetivar o trabalho de socorro para aquele mais necessitados do que nós. Nós que hoje não estamos frequentando uma reunião mediúnica, podemos ajudar? Claro que sim. Todos nós, através da oração. Aqueles que frequentam a casa espírita, no momento que estão assistindo reunião doutrinária, reunião pública, poderá dedicar momentos de oração para os suicidas, porque a equipe espiritual aproveita aquelas energias para ajudar, né? Nas reuniões de vibrações também, se dedicar também a algum momento para os espíritos. E lembrando a vocês, lá no livro Suicidas, Memória de um Suicida, nós temos o conhecimento, né, aqueles que leram, que Maria de Nazaré, né, nossa mãe, né, espiritual, que dedicou e tem as suas falanges de espíritos socorristas dedicados justamente ao amparo
dos suicidas, né? Aqueles que não têm um conhecimento dessa relação começam a ter a partir de agora, né? Então, nossa mãe espiritual, Maria, ela tem um trabalho dedicado justamente à questão dos suicidas. Toda a sua equipe espiritual orientada por ela em relação aos suicidas, para nós termos a ideia da importância de nos trabalharmos para nos capacitarmos para ajudar esses irmãos mais necessitados do que nós. Muitas vezes nos lamentamos muito por conta dos nossos problemas e sabemos que tem pessoas com maiores problemas do que nós. E com esse conhecimento nós vamos ver que aquilo que nós estamos passando é quase nada ou é nada em relação ao sofrimento de outro. Então esse foi muito interessante o capítulo de hoje, porque essa relação de mediunidades em qualquer situação da nossa vida aguça, né, a nossa curiosidade. E durante a leitura e a explicação veio a ideia, que é claro que não é nossa, vamos dizer, a gente costuma dizer, eu vejo às vezes de alguns expositores, aquilo que vem na nossa mente de bom nunca, né, vai ser nosso, é os espíritos que intuem e insulfam aquelas ideias. Então, quando alguma coisa dá errada, nós colocamos como se fosse nosso, né, a responsabilidade. Aí veio a ideia justamente de trabalharmos um programa para que possamos estudar a questão da mediunidade. Vamos amadurecer a ideia, vamos começar um programa do estudo do Livro dos Espíritos, então vamos amadurecer a ideia de também fazermos um programa dedicado ao estudo da mediunidade. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui para tratar de um assunto tão delicado. Aqueles que não assistiram os programas anteriores, né, poderão ir lá no nosso canal do YouTube, que nós temos os programas lá, os anteriores, vocês podem acompanhar, né, são programas curtos, assistir, e assim acompanhar o estudo do livro de Richard Simonetti, chamado Suicídio, né? E aproveita e faz a sua inscrição, que é gratuito, né? A inscrição lá no canal vai nos ajudar com a sua inscrição, e vamos retornar a esse programa, Alegria de Viver, na próxima quarta-feira, às 19h30. Então, que possamos, com as nossas vibrações, com o nosso interesse de ajudar aqueles que precisam mais do que nós, fazer com que aqueles que hoje passam por problemas de depressão, de uma tristeza, que pode se encaminhar para algo mais grave, que passam por provações e acham que aquilo não vai passar, que possamos, com as nossas orientações, fazer com que estes voltem à alegria de viver. Que Jesus possa nos abençoar. Vamos encerrar o programa Alegria de Viver, ouvindo um pouco da prece de Cáritas, né? E em seguida nós estaremos com o programa, voltaremos com o momento com Chico Xavier. Muita paz e muita luz aos amigos do Facebook, aos amigos do perfil do Instagram e também aqueles que estão nos escutando através do aplicativo Radiosnet. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão.
um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.